Niki Lauda se mostrou um grande apoiador das mulheres e especialmente da Leila Lombardi na Fórmula 1. Antes de contar tudo pra vocês, não esqueça de deixar muito joinha aqui no vídeo para eu ir elas na pista cada vez mais longe e atingir mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor e também considere se tornar um membro apoiador para ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sim, é verdade, faz muitos anos que não temos uma mulher sequer chegando próxima de correr numa prova, numa temporada, num treino livre de Fórmula 1. A última que a gente teve que tentou ao menos disputar um GP foi a Giovanna Matti em 1992. Ela tentou se classificar para as 3 primeiras etapas do calendário com uma Brabham pouquíssimo competitiva, não conseguiu e acabou chutada. Antes disso a gente teve a Leila Lombardi, ela que de fato foi quem conseguiu disputar mais de 10 corridas na Fórmula 1, conseguiu meio ponto, é a única mulher a ter conseguido pontuar na história da Fórmula 1. E bom, isso já faz muitos e muitos anos, muito tempo, desde a última mulher que esteve tentando andar num carro de Fórmula 1, né, num final de semana. A gente teve a Suzy Wolff, é verdade, ela participou de alguns treinos livres, mas para participar de fato de uma corrida, a última que tentou foi a Giovanna Matti. Pois bem, a Leila Lombardi, ela esteve no grid entre 75 e 76, ela tentou se classificar numa corrida em 74, não conseguiu, mas em 75 e 76 ela conseguiu e foi contemporânea de ninguém menos que Niki Lauda. Naquela época, lógico, era muito chocante ter ainda mulheres na Fórmula 1 e muitos ainda consideram isso chocante nos dias de hoje, né? Acham que não deveria ter as iniciativas como a F1 Academy, a categoria exclusivamente feminina, como foi a W Series, tentar abraçar mais mulheres, tentarem a inclusão. Dizem que se uma mulher chegar a pilotar um dia um carro de Fórmula 1, vão parar de assistir a categoria. Falam que mulheres só assistem, inclusive, o automobilismo por conta dos pilotos bonitinhos. Sim, as mulheres só querem ver um cara de capacete dentro do carro dando 50, 60, 70 voltas sem conseguir ver uma coisinha do rosto dele porque ele é bonito. Mas enfim, o bom é que esse pensamento está mudando, está fazendo muito mais coisas. A gente teve, por exemplo, no final de semana, a Lilu Adu, que venceu no Mundial de Endurance na classe GT AM e inclusive se tornou a primeira mulher a vencer qualquer corrida de qualquer classe do WEC. Então a gente tem a história sendo feita e a história sendo mudada também, ainda bem. Mas lá nos anos 70, quando Leila Lombardi estava no grid da Fórmula 1, ninguém menos que Niki Lauda mostrou um grande apoio. Ele que tem o seu tamanho, a expressão que ele teve na Fórmula 1, que ele teve na história do automobilismo também, ele que conseguiu se recuperar de maneira espetacular daquele fortíssimo acidente em Nürburgring. Enfim, ele mostrou um grande apoio, ser um grande incentivador das mulheres, tanto no esporte quanto da italiana que esteve aí no grid com ele. Na época, uma jornalista chegou a perguntar para ele: há muito choque ultimamente com o fato de haver uma pilota, a Leila Lombardi agora. O que você acha de uma mulher pilotando um carro de Fórmula 1? Bom, o campeão falou: sim, por que não? Uma mulher tem a mesma habilidade de um homem, ela é apenas um pouco diferente. E nisso ele deu risada, querendo dizer, né, que ela é diferente fisicamente, mas nada de habilidade. Mas não tem nada a ver com a sua habilidade de pilotagem. Por que não deveria pilotar? Então, assim, nos anos 70, que o mundo era muito diferente do que é hoje em dia, era bem mais machista, de fato o automobilismo era um esporte dedicado apenas para homens, pouquíssimas mulheres estavam fazendo aí a história. A gente tinha, é verdade, muitas mulheres fazendo história, mas ainda não era tão bem aceito quanto é hoje. E a gente ter um personagem como Niki Lauda, com a expressão, com a influência que ele tem, falando esse tipo de discurso, foi incrível. Bom, a Leila Lombardi, ela correu 12 corridas entre 1975 e 1976 e o melhor resultado foi a 6ª colocação do GP da Espanha. Aquela prova teve que ser cortada pela metade por conta das condições da pista e por isso os pilotos só receberam metade da pontuação, por isso que ela na 6ª colocação conseguiu meio ponto. Lembrando que naquela época também só pontuava até o 6º.
Bom, esse foi o único ponto, meio ponto, enfim, a única pontuação que qualquer mulher conseguiu na história da Fórmula 1. Ela foi contemporânea, então, de Lauda, inclusive nessa prova espanhola, o Lauda sequer conseguiu cruzar a linha de chegada, enquanto a Leila Lombardi foi a sexta. Já no segundo melhor resultado da italiana, uma sétima posição na Alemanha naquele mesmo ano, o Lauda terminou na terceira posição. A última corrida da Lombardi, da Leila Lombardi na Fórmula 1, inclusive, foi o GP da Áustria de 1976, ela terminou na 12ª colocação, mas o Nick infelizmente não estava no grid, porque foi a etapa seguinte justamente do seu forte acidente na Alemanha, em Nürburgring, então ele estava se recuperando, e o mais incrível é que o Nick Lauda ficou afastado apenas 2 corridas e logo voltou, então assim, a história dele é incrível, e como se não bastasse, ele ainda era um grande apoiador das mulheres, um grande apoiador da inclusão na Fórmula 1, não via problemas de terem mulheres no grid, apoiou a Leila Lombardi. Eu achei essa declaração dele incrível e mostra que sim, as mulheres fazem parte da Fórmula 1, fazem parte do automobilismo, do esporte a motor de uma maneira geral, e Nick Lauda nos anos 70 provou que era um grande apoiador e que isso sempre foi uma grandíssima verdade. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa declaração do Nick Lauda e aproveita também para compartilhar com seus amigos para eles ficarem sabendo o que o campeão falou sobre as mulheres no automobilismo. Por hoje é só, pessoal. Valeu e até a próxima!